O bife de chorizo chega no ponto perfeito, mas a sua garganta resolve fechar justamente na hora em que o seu tio levanta o copo de cerveja para lembrar que o Rodrigo acabou de comprar mais um apartamento em Miami. Você sorri amarelo, mastiga o nada e pensa que a única coisa que você comprou esse mês foi briga com o aplicativo de entrega. Você já reparou na precisão cirúrgica com que um domingo em família consegue desenterrar os seus piores defeitos? Não precisa de muito. É só um cheiro de frango assado com gordura espirrada no azulejo, o barulho da televisão meio alta na cobertura do futebol e aquela cadeira de plástico branco que range toda vez que alguém respira fundo. Você está ali, meio escorado na quina da pia, tentando descascar uma laranja com a unha porque a faca sumiu, quando a frase cai na mesa como quem não quer nada. Aquela frase, pronunciada pela sua tia ou pelo seu pai com a maior naturalidade do mundo, como se estivessem apenas comentando o preço do tomate. Sabe o Marquinhos? Pois é, passou na residência médica, comprou um apartamento na planta em Curitiba e ainda tá noivo de uma advogada que parece que vai herdar uma fazenda pronto. O frango assado perde o gosto. A laranja espirra-fia pó no teu olho. E você fica ali, engolindo seco, pensando se o teu maior feito do ano passado não foi ter conseguido zerar aquela série coreana sem pular os créditos finais. A gente passa a vida inteira tentando fugir de uma competição que nunca concordou em disputar, mas que insiste em ser jogada na nossa cara bem na hora em que a gente só queria comer uma coxinha em paz. E o pior não é nem a comparação em si. O pior é o tom de bondade com que ela vem embrulhada. Ninguém diz isso com ódio no olhar. Dizem com aquela pena mansa, aquela sobrancelha arqueada de quem acha que tá te dando um chacoalhão pro seu próprio. É o famoso ó, tô falando isso porque te amo, viu? E é justamente esse amor torto que desarma a gente. Se viesse com raiva, a gente revidava. Mas vir assim, disfarçado de conselho de tia preocupada com seu futuro, obriga você a engolir o rojão em silêncio, fingindo um sorriso amarelo que repuxa na bochecha esquerda. Você olha pras tuas mãos, olha pras tuas unhas mal cortadas, e de repente a tua vida inteira, que até 2 horas atrás parecia minimamente aceitável, com suas contas pagas no limite e seus boletos, quer dizer, suas contas em dia e suas pequenas manias, se transforma num rascunho mal feito que alguém amassou e jogou no canto da sala. É uma sensação física muito específica. Parece que o estômago despenca uns 3 centímetros e o ar da sala fica mais rarefeito, como se todo mundo ali estivesse respirando oxigênio puro, enquanto você respira fumaça de escapamento. Aristóteles, lá na Grécia Antiga, ficaria fascinado com a nossa capacidade moderna de sofrer por tabela. Ele falava sobre a eudaimonia, sobre aquela vida boa, florescida, que a gente atinge quando cumpre o nosso próprio propósito. Mas o Aristóteles não conhecia o grupo da família no WhatsApp e nem o churrasco de aniversário de 80 anos da avó. Se conhecesse, ia ver que a nossa busca pela felicidade não é frustrada por grandes tragédias gregas, mas sim pelo Marquinhos. O Marquinhos que se formou mais cedo, que fala inglês sem sotaque de cursinho popular, que comprou um carro do ano sem precisar financiar em 40 vezes e que, pelo visto, ainda tem tempo para correr maratona no fim de semana. É uma covardia ontológica. Porque o Marquinhos virou uma espécie de medida padrão do sucesso humano, uma unidade de medida oficial contra a qual todos os outros seres humanos da família passam a ser pesados e achados levemente deficientes. E o problema nunca foi o Marquinhos, veja bem. O Marquinhos deve ser um cara legal, que come salada, estuda no escuro e diz por favor obrigador pra atendente de farmácia. O problema é a função que ele ocupa na economia afetiva da nossa parentada. Ele é a arma de arremesso moral. Sempre que alguém quer te lembrar que você é um desperdício de potencial biológico, não precisa gritar. Basta acocar o nome do Marquinhos na conversa. É um sniper da mesada emocional. Sabe aquela cena clássica de quando você é criança e te mandam tocar piano na frente das visitas? Aquela vergonha gelada na espinha, ou suor frio na palma da mão, ou medo de errar a nota e ver todo mundo fingindo que não ouviu. Ser comparado com um primo bem-sucedido na vida adulta é exatamente isso, só que com seu próprio destino. É a sensação de que você foi colocado num palco no escuro, sem ensaio, e a plateia tá esperando um concerto de pianos de cauda, enquanto tudo que você tem nas mãos é um casou barulhento que só faz barulho de pato engasgado. E o pior é que a gente internaliza essa voz. Depois de ouvir isso umas 4 ou 5 vezes por ano, você nem precisa mais da tia para fazer o serviço completo. Você mesmo entra no quarto, tranca a porta, deita na cama olhando pro teto mofado e começa a se auto-interrogar com o chicote invisível. Por que eu não fui mais rápido? Porque eu perdi 3 anos da faculdade mudando de curso? Porque eu prefiro ficar lendo bobagem na internet até às 3 da manhã em vez de estar estudando programação avançada ou planejando a compra de um terreno em condomínio fechado. A gente começa a achar que o ritmo da nossa própria vida é um defeito de fabricação. Como se o tempo interno da nossa cabeça, que é lento, cheio de curvas, de pausas esquisitas, de dias em que a gente só quer ficar olhando para a parede, fosse uma espécie de vício moral que precisa ser corrigido à base de bronca e comparação.
Spinoza, aquele filósofo holandês que passava os dias lapidando lentes de óculos enquanto pensava na vida, dizia uma coisa que ajuda a gente a respirar um pouco melhor no meio desse caos. Ele falava sobre o conatus, que é esse esforço que todas as coisas fazem para persistir no próprio ser. Uma pedra quer continuar sendo pedra, uma árvore quer continuar sendo árvore, e você, bom, você deveria querer continuar sendo você, por mais bagunçado, lento ou torto que esse você seja. O Spinoza achava que a alegria é a passagem do homem de uma perfeição menor para uma maior, e que a tristeza é o contrário, é a diminuição da nossa potência de agir. E quer coisa que diminua mais a nossa potência de agir do que o olhar reprovador de uma tia comparando o seu salário imaginário com o sucesso consolidado do seu primo. É como se jogassem quilos de cimento fresco em cima das suas pernas. Você perde a vontade de tentar qualquer coisa. Se o padrão de sucesso é ser um Marquinhos, e você manifestamente não é um Marquinhos, e, o que é pior, no fundo nem quer ser um Marquinhos, porque você acha a vida do Marquinhos uma chatice homérica de executivo de terno cinza, então para que tentar? É aí que nasce a paralisia. A gente desiste de viver a própria vida mediocrissimamente feliz, cheia de falhas e acertos minúsculos, porque ela não passa no controle de qualidade da ceia de Natal. A gente começa a viver em modo de espera, como se a nossa verdadeira vida estivesse guardada em algum lugar, esperando a gente virar uma pessoa que a gente odeia só para agradar quem nos criou. E é curioso como a gente aceita isso com tanta resignação. A gente aguenta o tranco, come o pavê sem açúcar, dá tchauzinho na porta do carro e vai embora com aquela dorzinha surda na boca do estômago, remoendo cada palavra que foi dita no canto da sala, enquanto o sol vai se esvaindo no céu cinzento da cidade grande, deixando a gente sozinho com os nossos próprios pensamentos e com a certeza desconfortável de que, no fim das contas, a nossa história parece sempre menor do que a dos outros quando contada pelos alto-falantes da nossa própria família. E essa sensação de estar sempre no banco de reservas da própria história não surge só no Natal. Ela vai minando a gente nas coisas mais bobas da rotina, sabe? Naquela terça-feira cinzenta em que você tá lavando uma xícara na pia da cozinha, olhando o pó acumulado no canto da janela, e de repente o dedo coça para abrir o Instagram. Você abre sem querer, quase por reflexo mecânico, e lá está um story de 10 segundos do famigerado primo. Ele tá no coworking em Lisboa, ou numa cafeteria com iluminação perfeita, segurando um copo de papel com um nome impronunciável escrito à mão, com uma legenda em inglês que fala sobre disruptura, foco em mindset. E você tá ali, de regata manchada de molho de tomate, com o pé descalço grudando no piso da sala que você esqueceu de varrer direito. Nesse exato segundo, o abismo se abre. Parece que a sua vida inteira, com todas as suas pequenas vitórias silenciosas, tipo conseguir ler um livro inteiro sem dormir em cima, ou finalmente acertar o ponto do arroz, evapora diante daquele quadrado brilhante. Você olha para sua sala, pró seus livros meio tortos na estante, pró sofá com uma mancha misteriosa que o gato fez, e pensa que você é um rascunho mal feito de ser humano. É como se a sua existência inteira fosse um erro de digitação que alguém esqueceu de corrigir. O filósofo francês Gabriel Marcel falava muito sobre a diferença entre ter e ser, mas na nossa época a gente passou a ser definido pelo que o outro ostenta. A nossa identidade virou um subproduto da galeria de fotos alheia. A gente não sofre só porque não tem as coisas. A gente sofre porque sente que a nossa própria biografia perdeu o valor de mercado. É como se a gente estivesse em uma competição olímpica em que ninguém nos deu a largada, mas a juíza é a sua tia no grupo da família, mandando figurinha de bom dia com paisagem de cachoeira e um texto motivacional em fonte Arial tamanho 20. A gente vai acumulando essas pequenas derrotas invisíveis até o ponto em que a gente passa a se olhar com a mesma desconfiança com que a nossa família nos olha. Você começa a narrar a sua própria vida com a voz dos outros. Quando você finalmente consegue comprar um carrinho usado, em vez de sentir o cheiro de carro novo e curtir a conquista, a primeira coisa que vem na sua cabeça é: mas o Marquinhos já comprou 0 km importado no ano passado. Quando você decide mudar de rumo e fazer um curso de cerâmica no fim de semana, a voz na sua nuca sussurra: isso não dá dinheiro, o Marquinhos está investindo em criptoativo. É uma praga silenciosa essa mania de autossabotagem por comparação. A gente desaprende a gostar das nossas próprias excentricidades, das nossas manias pequenininhas, do fato de que a gente prefere ficar em casa no sábado assistindo a um filme horrível dos anos 90 e ir a uma festa onde todo mundo finge que tá feliz. A gente acha que a nossa paz é sinônimo de fracasso só porque ela não faz barulho, só porque ela não rende curtidas, só porque ela não serve para ser mencionada no meio da tarde com um sorriso falso de orgulho alheio. Spinoza, aquele pensador que entende tudo das nossas pequenas aflições cotidianas, dizia que a tristeza é a passagem do homem de uma perfeição menor para uma maior. Não, o contrário, a tristeza é a passagem para uma perfeição menor, é a diminuição da nossa potência de agir. É exatamente isso que a comparação faz com a gente. Ela suga a nossa energia vital. Ela faz a gente murchar por dentro.
Quando você se mede pela régua do outro, você perde o acesso à sua própria alegria genuína, aquela alegria meio tonta, meio desajeitada, que não precisa da aprovação de ninguém para existir. Pensa bem, quantas vezes você deixou de fazer alguma coisa que queria só porque achou que os outros iam achar ridículo? Quantas vezes você engoliu um projeto, um sonho pequenininho, uma vontade idiota de pintar a parede do quarto de amarelo vivo, só porque na cabeça da sua família você já é o esquisito, o patinho feio, a promessa que não vingou? A gente gasta uma quantidade absurda de tempo tentando consertar uma imagem que os outros construíram da gente na cabeça deles, como se a nossa função na Terra fosse ser a biografia paralela de alguém que deu certo. Só que a vida real, a vida de verdade, ela acontece longe dos holofotes do churrasco de família. Ela tá nos detalhes que ninguém aplaude. Tá no barulho da chuva batendo no telhado enquanto você toma um café morno na caneca lascada. Tá na risada boba que você dá sozinho assistindo a um vídeo idiota no celular antes de dormir. Tá no alívio de tirar o sapato apertado depois de um dia longo. Essas coisas não têm valor de mercado, não entram no relatório anual da família e não vão render elogio da tia no WhatsApp. Mas são as únicas coisas que realmente pertencem a você. O Marquinhos que fique com a planilha de Excel dele, com o terno cinza, com o coworking em Lisboa e com os aplausos protocolócios de quem só sabe amar o que brilha. Deixa ele lá. A nossa missão aqui não é ser o troféu de ninguém na sala de estar. A nossa missão, por mais modesta e cheia de tropeços que ela seja, é conseguir habitar a nossa própria pele sem pedir desculpas por ocupar espaço. Da próxima vez que um nome dele for jogado na roda como se fosse uma granada de recalque, deixa o assunto morrer ali mesmo. Acena com a cabeça, morde um pedaço do bolo, toma o teu guaraná e lembra que a tua vida não é um relatório de resultados para ser apresentado no fim do ano. Ela é só tua. Desajeitada, torta, cheia de falhas, mas inteiramente tua. E isso, meu amigo, é a única coisa que o primo perfeito nunca vai conseguir comprar. Se achou que era robô, olha a cara. E deixa o like, faz favor.